Todos os dias, essa luta é travada dentro de nós. Nós temos que lutar contra o nosso coração, contra os nossos sentimentos. Infelizmente, nem todos conseguem vencer os seus sentimentos. Por isso que no luto, nem todo mundo consegue ter êxito. Porque geralmente, quando a pessoa está no luto, está vivendo o luto, a tendência é ela ouvir o seu coração. Mas olha o que diz a Bíblia em Gálatas 5,17. Eu vou ler na versão de hoje, que é mais fácil de você compreender, que diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Ou seja, a nossa natureza, ela quer uma coisa e o Espírito quer outra. O que o Espírito quer não é o que a natureza humana quer. Por isso que é muito difícil a pessoa vencer o luto sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Deus. Por isso que todos os dias eu ia para o altar e buscava de Deus a força, pedia ao Espírito Santo, me ajude, porque o coração, minha amiga, o coração, meu amigo, ele é traiçoeiro. Quando chega o momento de você ter que tomar a decisão na sua vida, é muito difícil. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu sepultei a minha esposa no sábado, e no domingo eu tinha que fazer a reunião. E eu me recordo que, na época, o bispo disse assim para mim: Cláudio, eu vou mandar um pastor para fazer o seu culto amanhã, para você ficar mais tranquilo. E eu disse para o bispo assim: bispo, me perdoe, mas eu não quero. Porque eu entendi que era a minha realidade aquela, eu não podia fugir daquilo. E muitas pessoas, elas querem fugir da sua realidade. Eu entendi que a partir daquele momento, eu não poderia mais contar com a minha esposa. Ela já não estava mais entre nós. E era uma verdade, era uma realidade que eu tinha que encarar, que eu tinha que enfrentar. Então eu falei para o bispo assim: não, bispo, o senhor não precisa mandar nenhum pastor para fazer meu culto. Só pode até mandar para ele ficar aqui. Eu lembro que na época o pastor Edgar, a dona Sônia, que são grandes amigos nossos, e hoje estão atualmente em São Paulo, o pastor Edgar foi para lá, dormiu na minha casa, de sábado para domingo. E eu lembro que quando eu peguei o microfone no domingo de manhã para ir fazer o culto, eu tive que vencer a mim mesmo. Foi uma luta terrível, foi uma luta muito grande. Uma voz dizia assim: você não vai conseguir fazer o culto. Como que você vai orar pela família? E eu peguei o microfone e fui para o altar, vencendo aquela voz que vinha do coração, dizendo que não era para eu ir, que eu não iria conseguir. E eu fui para o altar e fiz o culto, comecei o culto. Depois eu dei o microfone ao pastor Edgar para ele dar uma palavra também e buscar com as pessoas. Mas eu não fugi da minha realidade. Como eu já falei, na segunda-feira eu peguei a minha saudosa mãe, a minha saudosa sogra, que também já foram para Jesus, e eu abri o guarda-roupa dela e disse assim para minha sogra e minha mãe: essa roupa aqui dá para fulano, dá para Beltrano. Eu fui tirando as coisas dela ali, entregando para ela, para minha mãe e minha sogra, levar para a família. Dê para a família,
dê para fulano, dê para ciclano, isso aqui serve, vê lá para quem serve. É claro que o meu coração não queria isso. É claro que os meus sentimentos não queriam isso. Mas o meu espírito, ou o Espírito Santo que habita em mim, ele dizia para mim, é necessário. Para que você possa vencer esse luto, é necessário. Então, eu fui obedecendo a direção do Espírito Santo. Era uma luta. E a partir daquele momento eu estava só. Eu chegava em casa, fechava a porta de casa, e eu olhava para um lado, para o outro. E agora? E agora? Tem minhas roupas para cuidar, tem a casa para cuidar. E eu tive que vencer tudo isso. E a sensação, que eu creio que quem já passou por isso também deve ter tido, ou ainda está tendo, é que parece que você poderia ter feito mais alguma coisa. Então, se você não vigiar, o diabo sopra um pensamento de culpa na sua cabeça, como se você pudesse ter feito mais alguma coisa. Ou então aquele sentimento, por exemplo, um dos momentos mais difíceis na vida de alguém que perde a esposa, o marido, eu creio que é esse aqui, ó. O momento de você tirar a aliança. Eu, no início, por algum tempo, eu ainda andava com a aliança no meu dedo aqui de casado. Eu andava com a aliança. Mas chegou um dia que eu tive que tirar. Quando você tira a aliança do dedo, parece que você está traindo aquela pessoa que foi embora. Essa sensação, esse sentimento que a pessoa tem. Não, se você tirar a aliança, você vai trair aquela pessoa. Você está traindo, a sensação é essa. Mas, na verdade, é um sentimento que quer escravizar você naquela situação. Porque você precisa prosseguir sua vida. Você precisa caminhar, você precisa continuar. E chegou o dia que eu tive que tirar a aliança do dedo. E entender que eu precisava seguir a minha vida. E toda decisão que eu tomava, ou que eu tinha que tomar, inclusive quando eu encontrei a minha atual esposa, a gente tem que lutar muito contra a nossa mente, os pensamentos, contra o coração. Porque o diabo fica soprando, e agora você vai arrumar outra pessoa, mas você não está pecando não, você é livre. Há pessoas que criticam. Eu fui criticado na época. Não, você não pode arrumar outra pessoa. Se eu fosse olhar algumas pessoas, eu não teria casado de novo. Se eu fosse olhar algumas pessoas, eu não teria tomado a decisão de casar. Mas a vida é sua. Você merece ser feliz. Você merece dar a volta por cima e ser feliz. Você amava a pessoa? Amava. Mas entenda, agora ela não está mais aqui. E há quem não aceite isso, mas é a pessoa. A pessoa que está contra você casar, ela é casada. Ela tem o seu parceiro, ela tem a sua parceira. E você que está ali só. A vida é sua. Você precisa seguir sua vida. Se fosse com ela, com aquela que te critica, qual a decisão ela tomaria será? A verdade é, minha amiga, que só sabe quem passa. Só quem está ali passando aquele momento que sabe. Essa é a verdade. Quem nunca passou não sabe. Pode até criticar. Mas se acontecer com ela, tomara que não aconteça, mas se acontecer, será que lá na frente essa pessoa também não vai arrumar uma outra e colocar ali no lugar daquela que se foi? Mas não é por maldade não, é porque você tem esse direito. Deus não condena você por isso. Então eu tive que viver a realidade. Nunca fuja da sua realidade. Entenda,
aquela pessoa que se foi, que morreu, ela não vai mais voltar. Ela não vai mais voltar. Entenda isso. E vença o seu coração. Vença esse pensamento que quer te escravizar ou te prender nessa situação que talvez você está vivendo. Fato é que você está sofrendo. Você tem que aprender com o Espírito Santo a deixar para trás o seu passado. Nós passamos tanta coisa na nossa vida que nós tivemos que deixar para trás. Nós só temos duas escolhas. Ou a gente para, ou a gente continua. Ou a gente prossegue, ou a gente retrocede. E Deus não quer que você retroceda. Deus quer que você continue. Deus quer que você prossiga. Mas para você vencer o seu coração, você precisa estar no Espírito. Vou repetir o versículo. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Quer dizer, a nossa natureza humana, ela é inimiga do Espírito. Então, por isso que há aquela luta do Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito. O Espírito está lutando contra a carne, mas a carne não fica quieta. A carne quer vencer. Esse sentimento seu quer te vencer. Quer vencer o Espírito. Ele quer que você fique aí, nessa condição, nessa situação. Ele queria que eu ficasse naquela situação. Por isso, ele vinha em forma de sentimento, de pensamento. Por isso, ele vinha em forma de palavras de outras pessoas. Que quando você encontra alguém para você prosseguir sua vida, sempre tem aquela voz, aquela pessoa que diz, poxa, mas você já vai arrumar outra pessoa? Eu respeitei o tempo de luto. Mas o fato é que você tem que entender que você precisa seguir sua vida. Você precisa continuar. Então talvez você, até hoje, não conseguiu tirar a aliança do seu dedo. Você não conseguiu tirar. Mas eu sou casada. Não, você é viúvo. Você é viúva. Você não é mais casado. A pessoa já se foi. Você está livre para encontrar uma outra pessoa. Esse trabalho que o Espírito Santo faz dentro de nós, no nosso coração, nos capacita para prosseguir. Por isso a importância de você ter o Espírito Santo. A importância de você priorizar o Espírito Santo na sua vida. É o que eu fazia. Eu me lembro que veio o primeiro jejum de Daniel. Puxa vida, como que aquele jejum de Daniel me ajudou? Nunca mais eu esqueço. E tinha um santuário na igreja. E eu me lembro que todo dia eu ia para o altar. Às vezes o coração apertava. Vinha uma angústia no peito. Não adiantava eu falar com as pessoas, elas não iriam entender o que eu estava sentindo. Então eu ia falar com quem me entendia, com quem me conhece, que é Deus. E eu ia ali no altar e falava para Deus, ó Deus, me ajude. Me ajude a vencer essa angústia, essa tristeza. Me dá força para continuar, me dá forças para prosseguir. E eu ali fazendo as reuniões, pregando para as pessoas, orando pelas pessoas, falando com as pessoas. E eu me lembro que uma semana antes disso acontecer, eu atendi uma senhora na igreja, desesperada, chorando, que havia perdido o marido. E eu falei para ela assim, olha, Deus é contigo. O Espírito Santo vai lhe fortalecer. O tempo e Deus, que são aliados com a senhora, vai te dar força para a senhora vencer isso. Eu me lembro disso. E quando aconteceu comigo uma semana depois, eu peguei aquelas palavras para mim. E um dos versículos que mais me ajudou, que Deus me cobrava, era aquele versículo de Jó que diz, em chegando a tua vez tu te enfadas. Você ajudou tanta gente.
Poxa, você pregou para tanta gente, você falou para tanta gente, e agora que chegou a sua vez, e agora? O que você vai fazer? Então eu tinha que prosseguir. Eu que tanto ajudei as pessoas, eu que tanto dei palavra para as pessoas, agora eu iria me fracassar? Eu não poderia. Então eu abracei a fé, eu me agarrei a Deus, eu me apeguei ao Espírito Santo e eu fui em frente. E quando Deus me mostrou a pessoa, então eu tomei a decisão, eu comecei um novo relacionamento e eu me casei novamente. E estamos aí seguindo a nossa fé, juntos, um com o outro, de mãos dadas, prosseguindo. E Deus nos ajuda a prosseguir. Quer dizer, eu consegui vencer o luto. Você também pode. A senhora também pode, o senhor também pode. Talvez você tenha na sua mente alimentado esse pensamento: eu não posso. Eu não tenho essa mesma força aí, pastor. Essa força vem do Espírito Santo. Essa força vem de Deus, vem do altar. Se a sua vida estiver no altar, se você estiver com o Espírito Santo, se você priorizar o Espírito Santo e a sua vida no altar, nas mãos de Deus, eu duvido se você não consegue vencer. Não queira se entregar a esse sentimento. É momento de você dar um basta, colocar uma pedra sobre isso e seguir a sua vida adiante. Eu não sei viver sem aquela pessoa, sabe? Todo mundo pode viver. Todo mundo tem condição de viver. Deus não permite que venha nada sobre nós que nós não temos condições de vencer. Se Ele permitiu que isso acontecesse comigo e com você, é porque Ele sabia que nós temos condições. Ele sabe. Você tem condição. Seja forte. Se agarre a Deus. Se apega ao Espírito Santo. Tira aquele pensamento: eu não sei viver sem Ele. Eu não sei viver sem ela. Tem gente que diz assim: se a minha mulher morrer, eu morro junto. Se o meu filho morrer, eu morro junto. Se o meu marido morrer, eu morro junto. Se fulano morrer, eu morro. Minha vida acabou. Não, sua vida não acabou. A sua vida não acabou. Tanto é que você que já perdeu alguém da sua família, está aí, você está aí. E depois disso a gente já passou por outras situações. Eu perdi minha mãe. Eu estava com o microfone na mão numa quarta-feira para começar o culto. Faltando 2 minutos para começar o culto, meu irmão me manda uma mensagem e me liga. E me disse: Cláudio, mãe acabou de morrer, de falecer. E eu estava com o microfone na mão para começar o culto de quarta-feira à noite. Eu falei para ele: meu irmão, fica firme aí, eu vou fazer meu culto agora e depois do culto eu ligo para você, a gente conversa, tá? Aí fui fazer o culto. Eu tinha acabado de receber a notícia que a minha mãe tinha falecido. Eu peguei o microfone e fui para o altar fazer meu culto. 1 ano depois, minha sogra faleceu. Veio a notícia. Quer dizer, nós tivemos que ficar firme, minha esposa teve que ficar firme. E nós estamos aí. Deus sempre nos fortalece. O Espírito Santo sempre nos ajuda. Agora, quando você alimenta o sentimento, quando você se entrega ao sentimento, aí, meu caro, aí não tem como. O sentimento é o que mais destrói vidas, acaba com a vida das pessoas, escraviza as pessoas, porque ela passa a olhar para si. O sentimento, sabe, de que eu não posso. Aquela pessoa, o sentimento de autocomiseração, o coitadinho, ela quer que todo mundo tenha dó dela, tenha pena dela. Pessoas assim sofrem demais. Meu caro, Deus não tem pena de ninguém. Deus tem misericórdia de nós. Agora, quando nós nos voltamos para Ele, Ele também se volta para a gente. Se você se apegar a Ele, você pode estar certo que você não estará sozinho. E Ele vai lhe ajudar, Ele vai lhe dar força. Tá bom?
levante a sua cabeça e se agarre com Deus, porque você só tem Ele, nós só temos a Deus, nós não temos mais ninguém, nós não podemos contar com mais ninguém. A única pessoa que vai poder te socorrer é Deus, na pessoa do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Se essa mensagem de fé ajudou a você, então se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que você seja avisado de novas mensagens de fé. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.